Olá, boa tarde. Nós estamos aqui começando mais um encontro gostoso com amigos no nosso programa Fino Trato. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios Fábio Romano Dionísio. Olá, tudo bem, Fábio? Tudo bem, com você também, tudo em ordem? Tudo tranquilo, muito feliz com a sua presença aqui. O Fábio é escritor, ele é engenheiro, ele tem mestrado pela USP e vai nos contar um pouquinho de uma obra que ele acabou de lançar, que é um livro sobre Santo Agostinho. Mas antes ele vai contar um pouquinho da sua trajetória de vida, como chegou até aqui, uma trajetória bastante interessante como executivo de multinacional, engenheiro. Como é que foi sua vida corporativa? Primeiramente, você fez engenharia? Eu fiz engenharia química, depois eu decidi fazer o mestrado, porque minha área eu pretendia que fosse puramente técnica, e entrei na Dupont, e lá permaneci mais de 32 anos. O tradicional executivo de multinacional. Exatamente, então. Tradicional mesmo. Comecei como engenheiro, depois coordenador, depois gerente de projeto, depois gerente de departamento, depois acabei em 2008 como diretor da engenharia para a América Latina na Dupont. Aí já é um super executivo, né? Um diretor para a América Latina, e começou como executivo e depois terminou como um super executivo, não é? Isso. Ascendeu na carreira, enfim, tem todo um legado, uma história nessa área do mundo corporativo que interessa muito para todos nós, inclusive para os nossos espectadores, pessoas do nosso grupo, que é o BNI, que são empresários, não é? Então eu acho que isso daí também agrega muito. Dentro da sua vida, do seu desenvolvimento de vida e de carreira, como é que entrou a questão da espiritualidade? Sempre teve esse lado ligado à espiritualidade, pesquisa em relação à vida de Santo Agostinho. Conta um pouquinho pra gente como é que foi até chegar, esse ano ele me diz em off que foram 3 anos de pesquisa, é isso? Um pouco mais até. Um pouco mais, um pouco tá. mais. Conta um pouco pra gente como é que foi essa... Eu não sei se eu poderia dizer que você migrou para essa área ou se elas sempre coexistiram. Como é que é isso? Não, na realidade, eu acho que faz parte do próprio processo da vida. Eu sou de berço católico. Sim. E cheguei a ser até coroinha durante muitos anos, tá. né? Mas tudo porque eu gostava do vinho que o padre Olha dava. ele entregando, mas tá certo. Mesmo. Mas Deus é esperto, ele sabe como pegar a pessoa, nem que seja pelo vinho, fala, vem cá, entendeu? Exato. Aí fisgar, né? Quando eu entrei na juventude mesmo, eu me afastei um pouco, não por falta de crença, mas porque a gente acaba sendo envolvido com o lado material e esquece o outro lado, que é o lado espiritual. E muito estudo, eu sempre adorei estudar e lia muito, né? Eu, aliás, leio muito até hoje. Com o passar dos anos, com as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, a pressão no trabalho, né? Imagina, não conheço. Conheço. Eu senti a necessidade de ter um suporte, um gancho, né? E voltou os questionamentos com relação, bom, tudo bem, eu estou investindo em tudo isso, e o depois, como é que fica, né? A gente sabe, como qualquer cristão, que nós somos imortais, né? Nós estamos aqui 80 anos e depois tem o resto, que é a imortalidade do outro lado, né? E como é que é esse negócio? Nós nunca tivemos respostas para isso, a verdade é essa. Isso fez com que, por volta dos 50 anos, eu começasse a me interessar por essa parte religiosa, né? Que é um processo de religar a Deus mesmo, né? Religião significa religar a Deus, né? religar. E eu me interessei muito pelo cristianismo primitivo, as origens, porque eu tenho verdadeira paixão pelos evangelhos, né? E logo depois dos evangelhos, o que veio, né? Como é que se criou todo esse cristianismo, como é que se criou todo esse movimento que envolve tanta gente hoje nesse planeta, né? Aqui no planeta Terra. E acabei descobrindo a figura de Santo Agostinho que, em alguns pontos, ele me chamou muita atenção. Que pontos são esses? Conta um pouco para nós. Nós conhecemos de uma maneira superficial. Conta para nós alguns pontos que você acha interessantes, muito significativos de Santo Agostinho. Quem foi Santo Agostinho e hoje, qual o legado dele para os dias atuais? Né? Eu vou começar pelo fim. É ótimo. Pouca gente sabe que ele administrou a região de Hipona quando ele tinha o bispado lá. Sim, na África. Lá na África, né? África, ele foi bispo de Hipona, numa região que hoje é Argélia,
que está na região de Argélia. E naquela época, como havia já um esvaziamento do poder romano, do Império Romano, o Estado saía e a Igreja pegava toda essa parte administrativa, jurídica inclusive. Por exemplo, todas as causas do povo, quem julgava eram os bispos. E então ele tinha um trabalho administrativo na comunidade dele muito grande, porque na verdade ele ocupou o espaço do Estado, né? E isso, primeiro, que já me chamou a atenção por isso, pelo trabalho dele, que era um trabalho extremamente intenso. Mas ele teve tempo para escrever 93 livros, apenas 400 sermões e quase 300 cartas, e participar pelo menos de uns 10 concílios, né? E ainda pelejar com todos os hereges que existiam naquela época. Com certeza, né? No cristianismo no início foi toda uma... E para não bastar, ele ainda fazia assistência social, e ele ainda era responsável, né, como da igreja, né, de Hipona, que você imagina o trabalho que tem um bispo numa igreja, né, no norte da África. Ele lidava com tudo isso, né? Fábio, eu sempre fui fascinado por isso. Por essa hiperatividade, essa superprodutividade dele, você se refere também? Eu acho, sim, com certeza, porque ele foi uma pessoa extremamente produtiva e eficiente. Sabia usar o tempo corretamente. Nossa, até hoje lutamos para aprender, não é? E nós no mundo corporativo não fazemos isso? E fazemos. Olha, eu sou suspeita, porque se eu tenho uma falha, é essa administração do tempo, que existem hoje inúmeros materiais, livros, etc. Como administrar melhor seu tempo, quer dizer, nosso maior patrimônio, porque é o que não volta, que não dá para ser resgatado, não é um carro, uma casa, enfim. Agora o tempo é a nossa vida, aquele tempo não volta. Eu diria que é um dos bens mais preciosos que nós temos, com certeza, acho que o tempo é a saúde, né? Exatamente. Então eu sempre... E ele, pelo visto, era um expert na administração do seu tempo, porque super, mega produtivo, com essa produtividade. Acordava... Será que ele dormia? Então, ele acordava muito cedo e dormia muito tarde, porque ele escrevia as obras deles à noite. Poucas horas de sono, talvez tivesse um sono muito produtivo, e isso lhe proporcionava poucas horas, né? Tem pessoas que atingem um nível profundo do sono muito rapidamente. O seu principal discípulo, que é Possídio, e que escreveu a primeira biografia dele, descreve como uma pessoa extremamente frugal na alimentação, extremamente produtiva, de um poder intelectual impressionante. 94 livros. E que dormia muito pouco. O que será esse muito pouco, Fábio? Eu fiquei curiosa agora. Entre 4 horas e meia e 5 horas por dia. Sim, Esse era o que ele fazia. É pouco mesmo. Principalmente para pessoas meio sonolentas ou com uma leve hipersonia, isso daí é considerado muito pouco. E isso considerando que ele era doente, ele sofreu de asma crônica a vida inteira, né? E apesar de tudo isso, ele conseguia superar todos esses obstáculos. Então ele já é fascinante como personalidade. Sim. Já começa por aí. Agora, se nós analisarmos a importância dele no cristianismo, hoje eu chego a dizer que muito provavelmente não existiria o cristianismo se não fosse por ele. Ele foi uma das figuras muito importantes para que o cristianismo se consolidasse através da Igreja Católica e que os bárbaros não impusessem, porque Roma estava caindo, né? Alguns anos depois, em 456, mais ou menos 476, Odoacro liquidou a Roma, tirou ela da página. Mas o Santo Agostinho, ele é desse período de 354 a 430, ou seja, era o declínio do Império Romano. Os bárbaros entraram em tudo que é lugar, tanto que, inclusive, no próprio norte da África, né, Genserico, ele se tornou uma espécie de imperador de todo o sul da Itália, a Córcega, que não é da Itália, mas a Córcega, a Sicília, o sul da Itália, as Ilhas Baleares e todo o norte da África. Ele era um visigodo, ele era um bárbaro, né? Então, Roma caiu por causa de Alarico em primeiro, em 410, e depois teve outros que invadiram, como Odoacro, que liquidou a fatura, né? Que acabou com o Império Romano. Então, se por acaso o cristianismo não tivesse crescido e se consolidado, quem teria assumido esse poder? Né? Nós criticamos a igreja com relação ao poder temporal. Tá? Eu acho que, na verdade, a igreja cometeu erros graves naquela época, como todo mundo. Né? Mas, naquela época, houve uma
Eles foi de realmente, suma importância. Eles ocuparam o espaço. Se eles não sim. tivessem ocupado o espaço, quem teria ocupado seriam Os bárbaros. os bárbaros. E os bárbaros com as suas religiões, com Sim. suas crenças. Os pagãos. Existiria protestantismo hoje? Provavelmente não. Veio não, do cristianismo não. Existiria todas as seitas evangélicas hoje? Não. Existiria o cristianismo? Talvez não. Lutero ia corrigir o quê? Ia corrigir o quê? Corrigir o quê, Exatamente. não havia o que ser corrigido. E depois não teria também a contra-reforma, né? Exatamente, com certeza. O que, assim, esse conhecimento, né, esse legado, né, das escrituras, né, ele foi, eu entendo como você está falando, ele foi consolidado, porque senão ele se perderia. Não é? Exatamente. Ele não teria... Porque todo o material, se ele não for organizado, compilado e guardado, acabou. Né? Ele não sobrevive né? Ao longo do tempo, ao longo da história. E ele consolidou todos os dogmas, né? As verdades vindas de Deus, todos os dogmas, ele consolidou, foi ele que deu a explicação final. Por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade não foi ele que criou, mas ele escreveu um livro de 700 páginas para explicar. Deus, que capacidade intelectual. Sobre isso. Iluminado, não é capacidade intelectual. Ele é um espírito missionário, eu diria. Não é intelectualidade, isso não é intelecto, não. É muito acima do intelecto. E teve uma sacada impressionante. Claro que não foi ele que começou isso, mas ele foi o que consolidou. Os pagãos que resistiam contra o cristianismo e estavam dentro do Império Romano tinham que ser convencidos. O cristianismo naquela época não conseguia convencer os pagãos que eram platonistas, né, que acreditavam que todas as coisas têm que ser explicadas pela razão, com coisas que eram explicadas por dogmas. Né? Então o que ele fez? Ele criou a filosofia cristã, porque assim, baseada no platonismo e no neoplatonismo. Então todas as pessoas começaram a respeitar a igreja, porque afinal de contas ela tinha uma filosofia que era baseada no platonismo, que naquela época todo mundo seguia Platão no mundo ocidental, né? Isso foi uma sacada impressionante, foi impressionante mesmo. E ele consolidou a igreja dessa forma. Fábio, para os dias de hoje, como conversávamos aqui, eu estava assim, extraindo todo o conhecimento do Fábio aqui, enquanto nos bastidores. Para os dias de hoje, qual a importância... Houve uma importância, como você falou, de consolidação, etc, etc. Para o ser humano que, vamos supor, que nem é cristão, ou qual a importância da mensagem, da obra dele para essa pessoa? Falamos do direito romano, né? Falamos do nosso direito, que é oriundo do direito romano. Exato. Assim, no lado prático, o que você mencionaria como Santo Agostinho hoje, para nós? Eu vou fazer uma pergunta e deixar para todo o público. O que nós realmente buscamos para as nossas vidas? O que nós queremos? Eu posso responder? Pode. Nós queremos paz, felicidade. Respondeste. Paz. Exatamente. Porque a paz ela engloba a felicidade, na minha concepção, não é? Sem paz não existe felicidade, sem paz não existe saúde, sem paz. Que é o quê? Uma consciência tranquila, um espírito em paz, um espírito harmônico, né? Você está em harmonia. Claro que cometemos infinitos erros, mas buscando esse equilíbrio que nos proporciona a paz. E a felicidade oriunda da paz, irmão. Essa foi a busca de Santo Agostinho a vida toda. Até os 33 anos, quando ele se batizou, quando ele tomou a decisão de se batizar, de tomar o batismo, ele vivia em conflito o tempo todo, porque ele buscava a si mesmo, que ele não conseguia alcançar, e buscava essa ligação com Deus, porque ele sentia Deus, mas ele estava afastado de Deus. Né? Então ele passou por uma série de mudanças, como ele se tornou cético, ele se tornou maniqueu, uma série de mudanças que seria muito complicado de explicar nesse momento, para que ele estava sempre em busca dele, ele estava em busca da sua essência. Ele sempre buscou a felicidade, e ele sempre disse isso. Eu busco a felicidade. Ele fez isso através da razão, depois ele fez isso através da fé, e depois ele conseguiu fazer isso quando ele ligou os dois. Os dois, perfeito. Porque tem que ser dessa forma. E hoje nós vivemos que tipo de mundo? O que nós vivemos aqui hoje? Caos. O caos. Nós não temos... Resumir, o caos. Nós olhamos, nós dependemos só de nós hoje, no sentido, a maioria das pessoas não tem um Deus que seria presente, um presente, que seria um ponto de apoio, né?
Não que ele não seja presente, mas as pessoas não se fazem presente, né? Ele está presente, Ele nós está é que estamos fugindo ausentes, dele. Exatamente. Nós estamos então ausentes. não nos fazemos Exatamente. muitas vezes presentes. E olha, poderíamos dizer que Santo Agostinho foi um dos pioneiros, então, na questão da busca até da autoajuda, não é? Que Foi. hoje tantos livros como a gente tem conhecimento, que de autoajuda, busca de felicidade, viva com propósito. E Santo Agostinho lá atrás, nos primórdios, vou mostrar novamente essa obra que eu ganhei, um super presente, vou ler com todo carinho. Foi um dos pioneiros, então, dessa questão da busca da felicidade e da autoajuda. Quando ele chegou no seu ponto, né, ele escreveu um livro sobre a felicidade, que se chama De Felicidade, A Felicidade. Então ele até escreveu um livro sobre a felicidade, que é um livro de autoajuda, se a gente pensar bem. Com certeza. Eu acho importante valorizar as raízes, né, de onde vem, para entendermos melhor. Eu sou contra a literatura de almanaque. Contra, que eu digo é o seguinte, eu acho que elas... Sabe, assim, não se sabe as origens, de onde veio, por quê. Aí durante uma década a moda é aquela, passa uma década é outra moda, é outra tendência, é outra linha. Ouvi uma frase, não é minha, mas que eu achei perfeita. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é colocar informação para quem não tem formação. Interessante. Não é? É perfeito. Né? Porque se a pessoa não tem formação e você coloca informação em cima, né, para ela, ou são os pseudo-sabedores, né? Sabe, pessoas que se acham. Isso é péssimo, é um perigo. Então, eu entendo que obras como essa, a questão das raízes, das bases, dos alicerces, das ideias que hoje são frutos dessas ideias, para não ficarmos com uma onda do mar que vai e vem. Agora é uma tendência, depois é outra, não é? Olha, você disse uma coisa muito importante. O homem busca a sua valorização. Sim. Né? E a valorização, na realidade, só é conseguida através do nosso enriquecimento interior, que é uma coisa que o Santo Agostinho chega também. A gente busca a nossa valorização através de coisas efêmeras e externas, que são necessárias para a nossa vida. Mas não são suficientes. Mas não são suficientes para preencher o vazio que nós temos dentro de nós. Com certeza. Fábio, deixa um contato seu, nosso tempo aqui é limitado, eu agradeço a sua presença e peço para você, deixa um contato, deixa um site seu. O site do Santo Agostinho é o www, né? Santo Agostinho Livro, é só isso, santoagostinholivro.com.br. Super obrigado pela sua presença e vamos conversar mais vezes. Eu que agradeço mesmo a sua gentileza, foi um prazer. O nosso primeiro bloco fica por aqui e até já. Muito obrigado. Alô, galera do bem? Eu estou aqui para lembrar vocês que toda quarta-feira a gente está apresentando o programa Lucimara Paris sobre os mais diversos assuntos. Mas de cada 15 dias a gente fala sobre os ETs. Eu estou aqui com a maior ufóloga do país, Ângela do Pascoal, esclarecendo várias dúvidas. Você, internauta, pode mandar sua mensagem que a gente vai esclarecer. Eles existem? Eles estão perto ou não? Confira, toda quarta-feira, às 21 horas, aqui na TV Geração Z. Olá, eu sou JB Oliveira. Quero convidar você para assistir ao nosso programa Conversando com São Paulo pela TV Geração Z. Conto com você. Olá, eu sou Amanda Pereira. Quarta-feira, às 19 horas, ao vivo, aqui na TV GZ, nós temos um encontro marcado. É o nosso Happy Hour, o nosso programa Atualidade TV, com um olhar para a mulher contemporânea, atual, múltipla, ou para você que quer entender um pouquinho mais essa mulher. Olá, meu nome é Marilim Martinazzo. Meu programa chama Nos Passos de Marilim. Eu espero vocês toda semana com muita novidade aqui na TV Geração Z. Um beijo em Z para todos.
Estamos aqui novamente no nosso programa Fino Trato e Amigos, porque quem vem aqui são nossos amigos, pessoas que têm muito a agregar em todas as áreas. E eu tenho aqui o Dr. Silwishi Fujisaki. Olá, doutor, tudo bom? Olá, tudo bem? É um prazer estar com você. O prazer é todo meu. Eu estou aqui com Bam, urologista e geriatra. Meio assim, fica meio sem graça quando eu falo assim, mas depois desconstrói. Mas é verdade. Não tenho como descrever de outra forma. É um super especialista, formado pela Unicamp, pós-graduado no exterior, na Áustria, professor adjunto, especialista pelo Conselho Federal de Medicina, tem 38 anos, é isso, de profissão? 40 agora. 40, olha aí! Realizou mais de 10 mil cirurgias. Preciso dizer mais alguma coisa? Não. E hoje nós vamos falar aqui, estamos no mês de novembro, nós vamos falar um pouquinho de próstata, cuidados, prevenção, preconceitos e toda essa situação. Podemos começar? Perfeitamente. Podemos começar, muito bom. O câncer de próstata é um câncer, ou como é que eu devo chamar? Câncer ou tumor na próstata? Das é a duas mesma formas, coisa. É conhecida das duas dúvida, formas. sim. Muito bem. Eu tenho um conhecimento, que peço a sua confirmação, de que esse câncer ou tumor na próstata, ele também tem muito a ver com a idade. Que se o homem vivesse 100 anos, a média da população fosse 100 anos, todos teriam esse tumor? Isso procede? Procede. Procede. Praticamente quase todos. Quase né? todos. Perfeitamente. A causa desse tumor? O câncer ou tumor, como todos os tumores, né, praticamente ele não tem uma causa. Sim. Tá? É uma condição, já uma predisposição do organismo, pode ser congênita, né? Por isso que se diz, quem já tem familiares que Certo. tenham, os cuidados devem ser redobrados, né? Inclusive, os cuidados preventivos devem se iniciar antes, quando se tem parentes que tenham tumores. Nessa campanha hoje, que era assim, vou colocar uma opinião bem leiga, mas que eu acho que reflete de muitas pessoas que nos assistem. Existia um certo, assim, da parte da mulher com a questão da ginecologia, uma coisa assim, se tornou um pouco menos tabu. Agora o homem, a questão de falar em próstata, aparelho reprodutor masculino, era um assunto reservado, não é? Conta um pouquinho pra gente, vamos até explicar o básico, porque tem homens que, próstata, como assim? Próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino? Exatamente. Vamos falar abertamente. Isso, ela tem um tamanho como se fosse uma amêndoa. Sim. Em torno de uns 15 gramas seria o normal, né? A localização é logo abaixo da bexiga, né? Da bexiga urinária. Ela fica em volta do canal urinário, que é a uretra masculina, né? É só dos homens que tem a próstata. E a alteração dessa glândula, ela interfere diretamente no sistema miccional, então na urina. Então fica a urina solta, a urina presa, o jato mais fino. Esse seria o sintoma. Eventualmente até um sangramento, né? Necessariamente não seria um tumor, um câncer, pode ter outras alterações da próstata, com processos inflamatórios, né? Eu tenho também uma informação que é a segunda causa de morte, fato isso? Sim, veja só, entre os tumores que mais afetam, o câncer da próstata, ela fica entre os 5 de todos os tumores, né? Desde câncer de pele e tal. O que é mais importante seriam os cuidados preventivos, né? Então, existem estatísticas internacionais e no Brasil. E, infelizmente, no Brasil, a próstata, ela pega, vamos dizer assim, numa posição maior. Por quê? Porque os homens brasileiros não estão fazendo exames preventivos. Entendo. Então, quando é diagnosticado, já não está num estágio mais avançado. Onde o risco, a chance de uma sobrevida é menor. É menor. Comparativamente, a mulher, ela tem uma prevenção do Papa Nicolau. Sim, é conhecido de rotina. popularmente, né? Isso, que nossa rotina. Seria a citologia oncótica, tudo bem, Sim. do colo do útero. Qualquer ferimento, ela poderia desenvolver um tumor. Tanto que se diz o HPV, né? Sim, no caso, hoje tá? é muito... Agora, o próstata não, ele está lá dentro, né? Então, veja, a campanha que se fez com relação à mulher, falava Papa Nicolau, né? Começou nos anos 60. 20 anos depois, anos 80, o homem não sabia nem que tinha próstata. Olha Verdade, só. é por isso que eu falei, vamos explicar o que é próstata. Ele está atrasado em informação, né? Muito. Mas ele não está em tanta desvantagem, não. Não, e por quê? Não, por quê? Porque o câncer do colo uterino, né, ou da mama, né, que são duas frequentes,
elas ocorrem numa idade mais jovem que o homem. Que o homem a partir dos 50, né? E a mulher já a partir, vamos dizer, de uma gravidez até, né? Ou inclusive a partir do início da atividade sexual, né? Porque o colo do útero ela pode desenvolver um ferimento, né? E com isso desenvolver um câncer, um tumor. Agora, já o tumor de próstata, ele já é acima, na maioria dos casos, é acima dos 50 anos. Dos 50 anos de idade. Ou seja, o homem ainda tem Tem essa vantagem. Né? Nesse ponto tem uma vantagem. A questão, assim, da busca, como é que é o consultório? Como é que é esse paciente em consultório, a clínica médica com ele? Ele chega acanhado ainda? O que o senhor tem acompanhado, a evolução? Porque com essas campanhas, pelo menos aquela coisa, opa, né? Já chega, ó, como é que vem sendo a evolução na busca dessa prevenção? Sim, essa aceitação, uma questão de uma procura de um check-up de uma forma mais espontânea, normal, ela ocorre mais em grandes centros, né? Com certeza, em cidades menores, afastadas, existe uma resistência maior, né? O homem ele ficaria mais envergonhado até. Por quê? Porque são 2 exames básicos, né, para a próstata. Um deles é o PSA. Né? É um antígeno, uma proteína que quando tem uma alteração na próstata, ela eleva no sangue. Então, o laboratório, marcador tumoral. Tá. Exatamente. E o outro exame que deve ser feito junto é o toque prostático. Realmente, isso, de certa forma, afasta. Prostático é a forma mais delicada, né? Mas é um toque retal. É um toque retal. Isso, de certa forma, afasta um pouco. E outra, acho que tem um fator também cultural. O homem brasileiro é o latino, machista, não é o machão, então... Sem dúvida. Eu acho Inclusive, que também... em algumas estatísticas nos países, né, internacional, o câncer de próstata ela afeta fica em 6º lugar. E no Brasil ela chega até em 4º. Por quê? Não estão fazendo exame preventivo. Quer dizer, a causa morte. É por isso que estamos aqui, eu agradeço demais sua presença, sabia? Porque eu acredito muito que a informação, ela nos poupa de muitos sofrimentos. Quem já teve e está tratando ou tratou do câncer de próstata, ele sabe muito bem o estágio, a importância de ter feito o diagnóstico no início. Porque o tratamento é bem mais simples, né? Independente de medicamento, cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Né? São as ferramentas que o tratamento de câncer tem. Quanto mais avançado, mais difícil é o tratamento. Nos idosos, quando eu falo idosos, vou considerar acima de 80. Sim. Um idoso que tem um diagnóstico de um tumor na próstata. A maioria dos casos se faz a manutenção, não, mas se faz assim, se controla através de medicação, porque tem essa questão também, dependendo da idade e outra, a questão já é, né, o idoso já tem vários fatores. Mas eu acho que essa diferenciação, 80 anos, ela não precede muito. Não. Porque o homem, a partir dos 50, ele deverá fazer anualmente os exames preventivos, né? Então, quando ele tiver 80, ele deve ter feito o último exame aos 79, não é isso? Deveria, então, né? Deveria. Não, mas os que fazem realmente eles voltam, tá. Né, anualmente. Então, se ele tem feito anualmente, com 80, não vai ser... Tranquilo. Está tranquilo, exatamente. Tranquilo, ele vai pegar no início o processo. Exato, exatamente. Eu vou fazer um comparativo. Tá. A mulher, é muito comum. As mulheres comentarem, olha, fui no meu ginecologista, fiz uma cauterização. O que é uma cauterização? Do colo uterino, né? É uma pequena ferida, quase imperceptível, que o ginecologista ele queima. Através de um elétrico ou até uma crio, né? Cauterização. Hoje é muito usado o que se faz? Ela destrói esse tecido. Esse tecido poderia ser um câncer no início. Então, de repente, ela tratou o câncer em 100%. E nem sabe, não é? Na verdade, pode-se fazer uma biópsia também. Claro. Mas não tem esse... assim, como leiga, o que para mim mostra muito é a questão do preconceito ainda. Porque a gente conversa com... Preconceito... E junto à falta de informação também, exato, a divulgação. Né? É a divulgação da necessidade e da questão do profissionalismo, não é? No sentido de algo totalmente... Como nós mulheres também, nem sempre é um conforto você fazer um exame ginecológico, não é a melhor coisa do mundo. Sim, sem dúvida. Né? Agora, os benefícios são infinitos. Então, é a vida, né? É a vida, entendeu? Então, você ter essa rotina e traz muita tranquilidade. Sim. Eu ouvi um relato muito interessante de uma pessoa que falou, olha, eu não faço, no caso do exame, mas isso daqui é uma coisa que fica na minha cabeça. Será que... E nós, as mulheres, ou pelo menos os que fazem, você elimina isso, não é? Você elimina essa possibilidade, pelo menos naquele momento. Sim. Isso te traz muita paz, muita tranquilidade, bem-estar. Então, qualidade de vida. Sim, uma expectativa de vida maior,
e qualidade de vida também. Né? Imagina, vamos falar da qualidade de vida agora. Um paciente que ele faz um tratamento de um câncer de próstata mais agressivo, né? Ele teria uma cirurgia, né? Ele poderia ter também uma radioterapia. Veja, quanto maior a extensão do tratamento, ele traz efeitos colaterais também. Proporcionais. E uma delas é alteração no desempenho sexual, ou seria a falta de rigidez da ereção peniana. Então imagina, um indivíduo hoje numa condição de viver até os 90 anos, ou que seja 100, enquanto ele tiver saúde, ele gostaria de ter uma atividade sexual. Com certeza. A princípio, né? Sim. Então, pense que ele tem seus 50 anos, ou 55, está na metade da vida, né? E se ele perde uma condição sexual? Não é verdade? Então, se ele tratar logo no início, a chance é bem maior ainda de manter uma condição sexual. E o que essa pessoa, além daquele... É inevitável uma depressão, né? A gente vê muito esses casos. É inevitável uma depressão e muitas vezes uma depressão grave, né? Não um estado depressivo. Porque o homem é muito ligado a essa questão, né? A parte sexualidade sexual. mesmo, porque né? existe também a questão da potência, virilidade. Uma busca também biológica também. Não é só que ele quer. O organismo, de repente, ele está pedindo pelos hormônios, né? Exatamente. Agora, em caso de de umas cirurgias, como é a questão de próteses? Existe alguma técnica? O senhor fala que mais de 10 mil cirurgias, então essas cirurgias, tanto na questão da retirada do tumor, e a questão, a gente ouve falar muito em próteses, assim, no pós-cirúrgico, para ter uma vida, um desempenho normal, como é essa? Nesse aspecto, muda completamente, né? Tá. Com relação à prótese peniana, né? É para restaurar ou recuperar uma condição perdida. Esse é o termo, olha. Está recuperando uma condição perdida, que era uma condição de rigidez peniana para o ato sexual. Então, a prótese são duas hastes de silicone, que elas são implantadas na região do pênis, dos corpos cavernosos. Ela vai permitir essa introdução. Aí o resultado praticamente é 100%. Então, o retorno a ter uma condição de qualidade de vida praticamente está assegurada com as próteses, né? Mas nem sempre há necessidade da prótese. Existem medicamentos, vários, que podem suprir, né? Mas quando não, existe a prótese peniana. E os resultados são muito satisfatórios, né? E, de repente, até melhor do que era antes, né? Porque é uma manutenção duradoura, olha, né? E o que é muito importante, duas condições. Com prótese e sem prótese, né? Visualmente é igual. Então, não tem cicatriz, praticamente desaparece, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, que a mulher, ela faz as cirurgias estéticas dela, né? Prótese de mama, né? Então, elas fazem por quê? Porque elas querem, elas buscam, né? O homem faz a prótese porque ele não tem outra opção. Então, não adianta pensar, eu quero ou não quero. Quer ter atividade sexual? Tem que colocar a prótese, né? E questão de assim, adaptação, como é que é? Não, se adapta tranquilamente. Rejeição? Né? Não, rejeição não tem, que o silicone é inerte, né? Tá. E com relação a... Veja, é uma condição que vai ficar constante no organismo. Então, ele se habitua e acostuma. Sim. Né? E o nosso organismo tem uma capacidade incrível de adaptação. Sem dúvida. Incrível. Isso. Acho que uma das coisas que mais me fascina no ser humano é a capacidade de adaptação. Adaptação. Não é? Na verdade, a seleção natural, A seleção natural, exatamente. Se não fosse assim, não estaríamos, né? Exatamente. Se não fosse essa questão, não é que estaríamos, não estaríamos. Eu gostaria de perguntar ainda, assim, algumas dicas, não são dicas, mas são posições no sentido, mais uma vez, de uma maneira geral, existe a prevenção, né? Alimentação, exercício, isso realmente é eficaz na questão da prevenção? Sem dúvida. Além dos exames, o exame sim. é um ato clínico, né? Um sim, ato médico. Ato médico. Agora, com relação à saúde, todos os cuidados, né, que visam melhorar a saúde geral, com certeza melhora também a saúde sexual, ou seja, inclusive as doenças da próstata também, principalmente hipertrofia da próstata, que não é câncer, mas ela traz os sintomas iguais, então ela pode ser tratada também. Né? Agora... Tabagismo. Então tudo que interfere negativamente numa condição de uma saúde geral, interfere também na próstata, né? Por exemplo, o tabagismo, o álcool, né? E nem vou falar em drogas, um balanço nutricional também, né? Para quem tem alterações metabólicas, né? Evitar eventualmente carne vermelha, e tem os legumes, né? Que são bem-vindos para relação à próstata. Ter uma atenção para isso, né? Para esse lado, tendo a consciência de que isso, nós somos um todo, não é? Não dá para diferenciar o que comemos da nossa saúde. Exatamente. Do que fazemos, nós somos um conjunto. De repente, o alimento que ele é benéfico para uma situação, ela pode ser prejudicial para o outro organismo, né? Então, o importante é
é receber todas as fontes de substâncias, né? Nada em excesso. Nada né? em excesso. Esse novembro azul, ele realmente traz uma demanda maior no sentido de as pessoas ficam sabendo, vai se tirando o tabu, mas em termos de retorno prático, os homens Sim. vão mais ao consultório? Sem dúvida, sem Muito dúvida. Né? bom. Da mesma forma que, veja, outubro rosa, Rosa, né? nossa, É um hoje- nome muito bonito, né? Falou o mês das mulheres. Sim. Todo mundo quer É. um dia, né? Aham. E nessa condição de novembro azul, vincula uma condição de saúde, né? Com certeza. Com certeza. E foco numa área que, como falei, ainda... Né, Ele tem lembra, olha, resquícios, né? anualmente ainda não fiz o meu check-up. Olha, que legal, né? que legal. Isso é Isso. muito bom. Eu vou pedir para você, o nosso tempo aqui é limitado. Sim. Tá? Existe alguma coisa, mais algum ponto que você gostaria de colocar em relação a esse assunto, uma dica? Enfim, vou pedir para você depois deixar um contato seu. Sim. Com relação à próstata, a partir dos 45, 50 anos. Mas qualquer distúrbio miccional, urinário, ele vai procurar um Uma incontinência médico, urinária, incontinência uma dor. urinária, isso. Não deixar passar, não é procurar um Exatamente. sangramento. Sim. Agora, independente do câncer ou tumor, tem outras causas que alteram, interferem na qualidade de vida, como a senhora disse. Incontinência urinária, né? Sim. Com a idade, terceira, quarta idade. Também incontinência se faz pode- necessário sim, um de algum acompanhamento acompanhamento, né? de um urologista, Tendo de um uma melhora da geriatra. frequência, né, ou da perda urinária, a qualidade de vida vai melhorar. Com Por exemplo, certeza. o ato de se levantar várias vezes à noite. À noite. Não é? Uma, duas vezes. Né? E se sabe que quando se levanta mais do que 2 vezes, no idoso, existe um risco grande de uma queda. Queda, E queda exatamente. pode ser fratura, né? Quer dizer, com uma idade avançada já tem osteoporose, Sim, tem outras sim, condições. sim. Eu Então fiz é muito importante. Eu fiz um trabalho no Einstein onde o tema era a maior causa de morte em idosos, quedas. Porque depois da queda a pessoa ela vai ficar acamada e pega o Sim. pulmão. E Sim. assim vai, não é uma Isso, sequência, um efeito exatamente, dominó. tá. Então a questão de você, uma coisa boba, eu vou prevenir. O que a queda tem a ver? A partir da queda Sim. vem toda uma debilidade e que provoca outras. Né, Tem outras situações. especialidades também, quando se fala em levantar à noite para urinar. A primeira ideia é que tem algum problema no sistema urinário. Né? Urinário. Não é. De repente ele está levantando porque ele tem outras causas, uma insônia, por exemplo. Por exemplo. Aí a causa já não é tão física, mas pode ser uma coisa Olha, psicoemocional, hoje, não é verdade? Sim, com e a certeza. causa maior, Maior. Né, nos idosos. Ele levantar à noite por alguma outra condição. Hoje, com o aumento da expectativa de vida, eu acho que o acompanhamento de um profissional especializado para cada idade é fundamental. Seria um acompanhamento multidisciplinar, Seria multidisciplinar. Né? Desde psicólogos Sim, também, sim. foniatras, se for o caso, fisioterapeutas, Com certeza, né? para buscar Com certeza. usufruir de tudo que se fez, não é? Perfeitamente. Deixa um contato para gente, um site, saudeh.com.br. saudeh.com.br. Mas eu vou divulgar sua entrevista nas nossas mídias internas e vou colocar esse link porque eu gosto muito de promover a qualidade de vida, bem-estar e sem saúde não temos nada. Um beijo a vocês e até a semana que vem. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigado a Espero você. recebê-lo aqui outras vezes. Obrigado pelo convite.